Voltamos a conversar com o escritor, jornalista Gilberto Nascimento, que acaba de lançar o livro O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. Bom, Gilberto, vamos falar aqui sobre os processos, né, contra o Edir Macedo por lavagem de dinheiro. A gente lê o livro nessa parte onde existem offshores, né? Que foram abertas. Queria que você comentasse um pouco sobre este lado, né, de Edir Macedo. Então, a gente faz um relato, né, desses casos. Tem um capítulo chamado Nas Teias da Justiça, que a gente detalha o andamento assim desses processos. Então, durante mais de 20 anos, além daquele processo inicial lá sobre curandeirismo e charlatanismo pelo qual ele chegou a ser preso, foram várias ações encaminhadas à justiça, questionando inicialmente a compra da TV Record. E uma das questões assim que chamou a atenção de promotores, procuradores do Ministério Público e tal, eram as operações que foram feitas para a compra não só da TV Record e da TV Record aqui de São Paulo e de outras emissoras também. Então, segundo a acusação do Ministério Público, o dinheiro da igreja saía daqui do Brasil por meio de casas de câmbio, iam para o exterior, para duas empresas offshore que foram abertas lá nas Ilhas Caimã e nas Ilhas Jersey, e depois esse dinheiro voltava em forma de empréstimos para religiosos, integrantes e representantes da igreja efetivarem a compra de emissoras de TV e de rádio. E isso foi amplamente noticiado nos jornais nos anos 90, principalmente, anos 2000, e os processos se arrastaram, alguns por 24 anos. O da compra da Record depois chegou a ser arquivada, a justiça disse que não tinha como comprovar que aquelas operações teriam sido fictícias. Mas a verdade é que vários daqueles integrantes lá da igreja que compraram emissoras de TV não tinham recursos para aquilo. A gente conta a história Os laranjas, de né? vários deles, né, dos chamados laranjas. Um deles era dono de uma pequena loja de automóveis. A gente conta um pouquinho a história de cada um deles. Eram pessoas de classe média, mas não tinham recursos suficientes para ser dono de emissoras de televisão. E esses processos se arrastaram. Um deles, o principal, que era sobre lavagem de dinheiro, inicialmente era um processo movido pela Justiça Federal, uma ação, né? Uma denúncia feita pelo Ministério Público Federal, que virou ação na segunda vara criminal federal aqui de São Paulo. Era por lavagem de dinheiro, evasão de divisas, formação de quadrilha, falsidade ideológica, se não me lembro. Uhum. E esses crimes foram prescrevendo um por um. O último caso eu já relatava no livro, a Folha de São Paulo publicou uma reportagem há pouco tempo também, mostrando o caso estava pronto para receber a sentença, mas levou 8 anos, desde, acho que o processo havia começado em 2011, né? E já podia receber a sentença, não houve essa sentença e o caso acabou prescrevendo. Então, o Edir Macedo ficou livre dessa acusação. Ele não foi condenado, também não foi absolvido. Então, apenas 2 outros representantes da igreja que ainda vão responder por esse caso. Pois é, a seletividade no poder judiciário também, não é isso, Gilberto, que acontece? Nós contamos ali o caso, tem a explicação tem casos que da vão juíza de forma também. muito rápida, né? E tem casos que não, né? A juíza alegou que a reportagem saíram 2 reportagens também na Folha aí dizendo isso, que a justiça demorou abordando esse fato, estranhando a demora.
A juíza disse que houve problemas porque teve um outro juiz na primeira instância que tomou decisões que depois impediram. Tem a explicação lá da juíza. Exato. Mas o leitor que... vai tirar sua conclusão, né? E Gilberto, teve bastante polêmica, teve uma bastante repercussão, aquela história, né, do Edir Macedo ensinando como arrancar dinheiro em nome de Deus, né? E eu queria que você relatasse um pouco. Inclusive foi você que fez essa primeira denúncia, né, digamos assim, né? Porque a forma como ele pede o dinheiro, digamos, é bastante inusitada, né, para falar pouco, e que a Globo também acabou entrando, mas na realidade foi você que deu primeiro, não é isso? Eu queria que você contasse essa história. O livro a gente conta vários episódios polêmicos, né? Entre eles o chute na Santa, por Isso. exemplo, que causou Vou abordar isso, muita polêmica. As primeiras denúncias envolvendo a Igreja Universal, que saíram na imprensa, foram feitas por um ex-pastor da igreja chamado Carlos Magno de Miranda. Várias reportagens foram publicadas pelo Jornal da Tarde a partir de 91. E esse ex-pastor falava até de um suposto caso de envolvimento com o tráfico colombiano, que não foi comprovado, mas a história parece que era um ex-integrante que teria recursos, teria abandonado lá o crime e tal, e ele teria recursos e teria doado para a igreja. Foi o pastor Carlos Magno fez essa denúncia. Isso não foi comprovado, não deu em nada. Aí, quando eu estava escrevendo sobre polêmicas envolvendo a igreja, após exatamente o chute na Santa e aquela série polêmica que a TV Globo fez, chamada Decadência, que contava a história do Edir Macedo, aí eu fui atrás desse pastor para saber o que aconteceu. Um delegado disse para mim, olha, ele fez as denúncias, mas depois ele veio aqui para São Paulo, ia depor. Em vez de depor, ele foi para a TV Record, depois foi para um hotel e teria se encontrado com representantes da igreja e voltou para Recife. Eu procurei e não consegui localizá-lo. E aí eu contei essa história na revista. E aí ele me ligou depois, dizendo que a história não era bem assim, que ele tinha algumas coisas para me contar. E eu fui até Recife entrevistá-lo, depois de 3 dias lá de conversas que não estavam rendendo muito, né? E repórter que viaja, traz uma notícia, depois volta de mão vazia, aí o editor reclama. Mas aí quando eu já estava quase desistindo, o pastor foi lá na estante, pegou aqueles vídeos lá e me mostrou. E eram os vídeos lá que tinham o Edir Macedo ensinando estratégias lá para os pastores sobre como aumentar a arrecadação. Tinha outras cenas dele contando dinheiro em Nova York, lá no chão de um templo lá. Exato. E ele chegou... isso... sim. Não, desculpa, isso, pode não, falar. ele falou, nesse momento ele falou, né, o dá ou desce, não é isso? E ele usava essa expressão, que o fiel ou dá ou desce. E aí esse material virou uma reportagem de capa da revista Isto É. A revista saiu numa edição de sexta-feira, e aí mais ou menos no processo final de edição da reportagem, que surgiu lá uma conversa de, e se esse vídeo fosse mostrado na televisão? O próprio pastor colocou. Eu falei, não, será ótimo, mas então vamos combinar. A gente publica a reportagem primeiro, a reportagem sai, e a gente conversa, e depois esse material pode ser exibido na TV. Então negociamos isso. Quer dizer, a reportagem foi eu que fiz, o material estava comigo lá, com o pastor. Eu escrevi a reportagem, foi feito um acordo lá de ceder esse material ser passado para a TV Globo, e a TV Globo mostraria no Fantástico no domingo. A revista saiu na sexta-feira. Eu cheguei a dar entrevista na CBN, lá para o Heródoto Barbeiro, falando da reportagem. E aí, à noite, a Globo, em vez de exibir no Jornal Nacional, no Fantástico no domingo, exibiu no Jornal Nacional naquela sexta-feira. Aí, óbvio,
A Globo estava falando para 40 milhões de pessoas, a tiragem da revista era menor, até chegar na casa dos assinantes, em todas as bancas, aí ficou como se fosse a Globo que tivesse divulgado. Mas a reportagem inicial era lá da Isto É, e por um acaso eu que tinha feito. É verdade. E o chute na Santa, né? Que não foi o Edir Macedo, foi um outro bispo, um outro pastor, né? E aí isso repercutiu super mal, né? Foi um golpe, né? Foi realmente, eles deram um chute na Santa, mas realmente o chute acabou sendo na própria Universal, né? Foram consequências assim terríveis, né? Foi o ano de 1995, foi um ano Sim. muito polêmico, né? Justamente por causa desses episódios aí. A minissérie que a TV Globo fez era uma minissérie chamada Decadência, estrelada lá pelo Edson Celulari, que contava a vida de um pastor lá. Então ela era inspirada, embora a Globo dissesse que não, era um livro até, foi um livro, inicialmente um livro do Dias Gomes. Uhum. E até no livro a gente conta as histórias, que tem muitos trechos tirados nos diálogos ali do personagem, que chamava Pastor Mariel. Muitos diálogos ali foram tirados de uma entrevista do Edir Macedo concedida à revista Veja. E naquele período as coisas se acirraram muito, né? Porque tinha uma cena de sexo que jogava-se um sutiã lá em cima da Bíblia. Aquilo causou muitos protestos de evangélicos. O Edir Macedo até usou muito isso. Aí depois vem a questão do chute na Santa. Foi o Sérgio von Held, né? O Sérgio von Held, o bispo, que era uma liderança importante dentro da igreja e que depois desse episódio ele vai para o exterior, é afastado. O Ronaldo Didini, que era um pastor que na época tinha bastante projeção, apresentava o programa 25ª Hora, que era polêmico. Ele era uma pessoa carismática, que chamava atenção, ele virou até um pouco a cara da igreja ali naquele momento. E ele saiu em defesa do von Helder, não do ato. Ele dizia que condenava o ato, que não achava correto, mas que como o von Helder acabou sendo execrado publicamente, o próprio Edir Macedo afasta o Sérgio von Helder e depois também o Didini, os dois vão para o exterior. O von Helder fica muitos anos no exterior, praticamente fica no exílio, e depois, quando volta, sai da igreja, bons anos depois. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o Ronaldo Didini. A gente conta também essa passagem, esses detalhes, essas histórias. Bem, Gilberto, chamou atenção também fatos assim curiosos, né? Em relação àqueles lenços embebidos, né? Que seriam em vinho, né? Não é isso? Para cura. E, na realidade, aquilo era um quissuco, né? Pelo menos a gente viu isso no livro. E também a questão de obreiros, né? Pastores que eram incentivados, inclusive, a fazer vasectomia, né? Para se dedicar totalmente à igreja. E casos, assim, bastante curiosos, né? Que você retrata no livro também, né? Como eu falei, o que a gente faz é um relato contando a história da igreja, o surgimento da igreja, o crescimento da igreja, as polêmicas envolvendo a igreja. E esses relatos aí, inicialmente, que você falou, dos tecidos umedecidos lá, é um relato do ex-pastor Mário Justino, que escreveu um livro também, né? E esse livro chegou a ser apreendido, ficou proibido pela justiça durante 2 anos. Aí é um relato desse ex-pastor, é um ex-pastor que morou em Nova York, que teve AIDS, usava drogas, era uma figura também polêmica, controversa, e ele escreveu um livro contando as suas memórias
e relata vários episódios aí como esse que a gente cita no livro também. Certo. Bom, a gente volta daqui a pouquinho, Gilberto, para a gente continuar dando mais detalhes desse livro aqui, O Reino, a história de Edir Macedo e uma radiografia da Igreja Universal. A gente volta já já.